Pessoal, sou o professor Pedro e o papo hoje é matemática financeira. Vamos falar sobre equivalência de capitais em juros simples, tá? Você que vai fazer uma prova aí para uma instituição bancária ou a área fiscal, esse assunto é muito importante, é muito cobrado. Mas o que seria então a equivalência de capitais em juros simples? O conceito de equivalência de capitais tanto serve para juros simples ou para juros compostos. Nós temos inclusive uma aula aí, né, no nosso canal sobre isso. Basicamente, dois ou mais capitais nominais são equivalentes quando transportados à mesma data, com uma mesma taxa de juros, produzem valores iguais. Essa data aqui nós costumamos chamar de data focal, data de referência, tá? Então, quando você transporta capitais de período diferente, ele vai ter o mesmo valor nessa data focal. Isso aí é o conceito de equivalência de capitais. Só que em juros simples, para você poder fazer esse cálculo, você vai depender de duas situações, de dois critérios. Um com relação ao desconto por dentro, que é nada mais do que o juros simples, né? Todo mundo aqui já conhece o juros simples. Basicamente, você vai usar o conceito de juros simples. Um outro conceito que é o conceito do desconto comercial, ou desconto por fora, tá? Então, vamos ver aqui primeiro como é que seria um exemplo dessa equivalência de capital dentro do conceito de juros simples. Vamos supor que você tem aí três capitais, né, 1.100, 1.200, 1.300, com vencimentos, respectivamente, para daqui a 1, 2 e 3 anos. Tá? Então, ele quer saber aqui se esses capitais seriam equivalentes na data zero a uma taxa de 10% ao ano. Tá? Então, esses capitais são remunerados a 10% ao ano. Esse aqui está para daqui a um ano, para daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Ele quer saber se na data zero, a data de hoje, no caso, a data focal é a data de hoje, a data zero, se eles têm o mesmo valor. Então, dentro desse conceito aqui de juros simples, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a formulinha, né? Essa fórmula aqui, ela é derivada da fórmula do juro simples, tá? Esse aqui, que nós chamamos de valor atual, ou valor líquido, ele corresponde ao capital inicial. Esse N, que é o valor nominal, o valor do título na data de vencimento, equivale ao montante. Aí você tem na Fórmula 1 o I, a taxa, e N, o período de antecipação, tá? Ou de adiamento, se você for calcular lá na frente o montante. Então, basicamente, você deveria descontar, trazer cada capital para a data zero. Como? O capital para daqui a um ano, você trazendo ele para a data de hoje, você vai trazer o que é um período, né? Então, um período vezes a taxa, 10%, 0,10, e diminuindo, você tem esse capital hoje valendo 1.000. Com relação ao capital, a data está com a data de vencimento para 2 anos equivale a 1.200, né? Vale 1.200. Você tem o quê? 2 anos de antecipação. Multiplica pela taxa e usando a formulinha, você chega também aos R$ 1.000. E com relação ao terceiro capital, o mesmo raciocínio, vai antecipar 3 anos. Então, nesta data focal, realmente esses capitais são equivalentes, tá? É bom frisar que em juros simples nem toda data vai estabelecer uma equivalência de capitais, tá? Então, existem datas específicas, e também de acordo com o quê? Com o tipo de critério a ser utilizado no cálculo dos juros. O critério aqui, basicamente, os juros é calculado sobre o valor atual, sobre o valor líquido. Vamos ver agora a outra situação para verificar se capitais são equivalentes. Seria, então, agora equivalência sobre o critério de desconto por fora ou desconto comercial. Com relação a esse assunto, nós temos aqui uma aula sobre isso. Vou deixar aqui na descrição para quem ainda não estudou ou não está lembrado sobre o desconto por fora comercial, que é o mais utilizado no mercado, tá? Mas vamos dar sequência aqui, então. Agora, nós temos aqui essas situações. Verificar se esses capitais aqui, né, também os mesmos prazos, 1, 2 e 3, são equivalentes na data focal zero, uma taxa de 10%. Tá? Então, seguindo o mesmo raciocínio, nós vamos o quê? Antecipar esses capitais. Só que agora, olha o detalhe, a fórmula é a fórmula do desconto comercial, tá? O valor atual você calcula dessa maneira, o valor descontado é o valor nominal vezes 1 menos I sobre N. Por que essa fórmula é diferente?
Porque a taxa de juros é calculada sobre o valor nominal, tá? No outro era sobre o valor atual, tá bom? Por isso que essa fórmula é diferente. Então aqui você vai antecipar o mesmo raciocínio, né? O primeiro capital é 1.111,11 centavos. Você tem o quê? Um ano de antecipação, a taxa é 10%, aqui 2 anos de antecipação para esse capital, e aqui 3 anos desse capital. Verificamos também que aqui esses capitais são equivalentes, tá? Então, essa é a definição, esse é o exemplo, né, tanto para considerando o cálculo pelo juros simples e aqui considerando pelo cálculo pelo desconto comercial, o que seria capitais equivalentes? Dentro desse conceito aí, vários problemas aparecem, tá? Vários problemas aparecem que você vai usar justamente esse conceito, a chamada equação de valor, conforme a gente vai ver agora dois exemplos de questões aí de concursos, tá? Temos aqui, ó, essa questão da ESAF, né? Que durante muitos anos foi a responsável pelos concursos da Receita Federal. Hoje nós temos o FGV, mas, de qualquer maneira, o assunto está presente em todas as bancas, tá? Então, olha só aqui. João deve a um banco 190 mil, dinheiro da época, que vence daqui a 30 dias. Por não dispor de numerário suficiente, está errado, né? Propõe a prorrogação da dívida por mais 90 dias. Admitindo-se que a data focal zero, cuidado aqui para não confundir, e que o banco adote a taxa de desconto comercial simples, ó, desconto comercial simples, 72% ao ano, o valor do título será de... Então aqui está cheio de nuances que você tem que observar, tá? Primeiro, vamos montar aqui um fluxo de caixa rapidinho para entender a situação. Então ele tem o quê? Um vencimento para 30 dias. Eu vou passar, já que você tem o tempo em dias e o prazo e a taxa em ano, vou passar tudo para mês, para ficar melhor. Então você tem aqui, ó, data zero, primeiro mês, segundo mês e terceiro mês. Então esse título aqui, ó, 190 mil, vence para daqui a quanto? Um mês, tá? 190 mil vence para daqui a um mês. Ele quer, então, passar esse título para mais de 90 dias, tá? Para mais de 90 dias. Então, na realidade aqui, mais 90 dias, 30, 60, 90. Ele quer que vença quando? Vença aqui, ó. Vai vencer aqui esse capital, tá? Vai vencer aqui essa dívida, no caso, né? Então, isso aqui, no caso, é uma dívida. Para o banco, seria o fluxo de caixa, seria isso que ele está recebendo, né? Para o João, seria com a seta para baixo. Isso é outra história sobre o fluxo de caixa. Aula a ser dada depois. Então, ele quer saber exatamente quanto que vai valer esse capital aqui. Só que é o seguinte, aqui ele coloca uma situação que você tem que tomar cuidado. Admitindo-se a data focal zero. Quando ele fala data focal zero, ele não quer esse valor aqui. Ele quer que ele parta daqui para cá. Entendeu? Ele parta daqui para cá para poder ver quanto que é esse vencimento. Então, essa data focal aqui quer dizer de onde ele parte. Para isso, você vai ter que pegar esse valor aqui e antecipar ele primeiro para a data zero. Esse é o cuidado que você tem que ter, tá? Você tem que antecipar 190 aqui. E como é que você vai fazer essa antecipação? E 190 aqui. Você vai usar aquela formulinha, né, do valor atual, já que é o desconto comercial, que a gente viu aí, né, que é o valor nominal do título, vezes 1, menos a taxa, vezes o tempo, tá? Então você tem que antecipar primeiro o quê? Esse 190 aqui. Então você antecipando esse 190 aqui, 190 mil, né? 190 mil. Vai ser apenas o quê? Um mês, tá? Se é um mês, então vai ser 1 vezes o quê? A taxa, olha aqui, cuidado, a taxa ao ano. Como é que eu passo a taxa ao mês? Estou trabalhando com meses. Divido por 12, né? O ano tem 12 meses, então a taxa aqui, o mês é quanto? 6%, tá? Na formulinha tem que colocar na forma decimal 0,006, tá? Então, quando você tem aqui, ó, 190 mil vezes 1 menos 0,6, você tem, na realidade, vezes quanto? 1 menos 0,6 vai dar 0,94. Multiplicando isso aqui, nós vamos ter antecipação que vai dar quanto? Vai dar 190
1.600, tá? E 600 vai ser quanto? O valor antecipado para a data aqui focal zero desse título, que é para o mês 30 dias, tá? Então, esse valor vai estar aqui. Agora, você vai calcular o quê? Vai calcular esse 178 para essa data aqui, tá? Agora, a fórmula aqui vai ser essa fórmula que você vai mexer na fórmula, né? Vai ser N, que você vai calcular, o valor nominal lá na frente, né? O valor atual na data zero, valor atual na data zero, sobre 1 menos a taxa vezes o prazo, tá? Então, basicamente, aqui você vai ter quanto? Você vai ter aqui os 178 mil e 600 sobre quanto? Sobre 1 menos. Aqui você vai ter a taxa 0,6 vezes o quê? Vezes 4 meses. Vão se passar o quê? 4 meses até chegar lá na frente. Que vai ser a data para o novo valor da dívida, tá? Então você vai ter que fazer este cálculo aqui, ó. Então você pegando os 178.600 menos 1 dividido por 1 menos 0,06 vezes 4, né? Então você vai ter aqui 0,24, 1 menos 0,24 vai dar uma coisa 0, vai dar 0 dividido por 0,76, tá? Dividindo isso aqui, fazendo a sua continha aí, você vai chegar a quanto? Você vai chegar a 235 mil reais, que vai ser então o valor desse título exatamente aqui, ó, remanejado para o quarto mês, tá? Para o quarto mês aqui, contando da data focal zero. Letra A, 205 mil. Entendeu isso aqui? Bom, tá. Vamos para o próximo exemplo, então. Esse aqui caiu no exame de suficiência da contabilidade, né? 2022, primeiro exame. Ó. O administrador de empresas acumulou duas dívidas após investimentos mal sucedidos. A primeira dívida possui um montante de 22 mil e deve ser quitada em 3 meses. A segunda dívida é de montante de 20% maior que a primeira e seu valor deverá ser pago no final de 6 meses. Considerando uma taxa de juros mensal de 5%, qual o valor do pagamento único que liquide as duas dívidas por 4 meses? Então, é o conceito de capital equivalente, né? Uma dívida vai substituir duas. Não serão aplicados qualquer penalidade por atraso, apenas cobrança de juros, devidos e pagamento adiantados terão seus juros devidamente descontados, tá? Aqui nesse caso, ele fala, ó, taxa de juros simples, tá? Então, você vai usar o conceito de juros simples. Vai ser um conceito diferente, uma forma diferente do que a gente utilizou hoje. Para a gente poder resolver, vamos também fazer aqui uma linha do tempo para analisar. Então, olha só, ele tinha uma dívida para 3 meses, tá? Para 3 meses. A dívida estaria aqui, ó. Os 22 estaria aqui para 3 meses, tá? E tem uma outra dívida, né? Uma outra dívida o quê? Para 6 meses, tá? Então aqui, ó, 6 meses, que representa o quanto? 20% a mais disso aqui, tá? Então aqui eu tenho 22 mil, né? Tem essas duas dívidas para daqui a 3 meses, contando do zero, né? E para os 6 meses eu tenho mais 20% em relação a essa dívida aqui de 6 meses. Então aqui teria, se você calcular 20% de 22 mil e somar, você vai ter 26.400, tá? Então essa aqui é uma dívida a mais em relação a essa que é 20%. Ele quer justamente o quê? Ele quer um valor único que possa ser pago aqui no mês 4, que contemple essas duas dívidas, tá? Que tem o mesmo valor dessas duas dívidas. Então, você vai descontar esse valor para cá e vai, digamos assim, empurrar este valor para cá, tá?
ok? Como é regime de juros simples, você vai usar a fórmula do montante de juros simples, que você deverá saber, né? O que é o montante de juros simples? O montante é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o prazo. Essa é a fórmula do montante, tá? E a fórmula do capital, basta você pegar esse 1 mais i e dividir pelo montante. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular aqui, vamos levar esse 22 mil um mês para cá. Ora, esse 22 mil elevado um mês para frente, basta que você pegue a taxa. Quanto que é a taxa? 5%. O prazo é 1, então 1 vezes 5%, 1 vezes 0,05 mais 1, vai dar quanto? A multiplicação, na realidade, vai ser vezes 1,05, né? Então, aqui você tem 1,05. Então, 22 mil vezes 1,05 vai dar quanto? Vai dar 23.100. É quanto que equivale essa dívida na data 3 para a data 4. Então, ela vale quanto? 23.100. Agora, esse valor aqui, ó, você vai ter que antecipar, né? Você vai ter que antecipar o quê? Aqui tem o mês 5, né? Vai ter que antecipar 2 meses. Qual é a forma da antecipação? É o capital inicial, o C, né? Então vai ser o quê? C, vou colocar aqui, ó, C dividido por quanto? Por esse montante, que é o 26, né? 26.400. 26.400. Mais uma vez, ó, que é a mesma forma, só que eu vou pegar esse valor aqui e passar a dividir no quê? O montante, né? Você isola o C, pega isso aqui e divide no montante. Então você vai ter aqui quanto? Você vai ter 1 menos quanto? Menos a taxa 0,05. São 2 meses de antecipação vezes 2. Então você pegando 1 vezes 0,10 vai dar quanto? 0,90, né? Dividindo por 26.400, né? Fazendo essa divisão, você vai chegar ao valor, então, antecipado de quanto? Você vai chegar aqui a 24 mil reais, tá? Então, 26.400 antecipado aqui para a data 4 é 24 mil reais. Somando esses dois capitais, né? Somando aqui, 24 mil, um outro capital de 22 que foi prorrogado para mais um mês, você vai ter aqui quanto? Você vai ter 47.100 reais, que substitui na data 4 um capital de 22 mil na data 3 e um capital de 26.400 na data 6. Isso aí é o quê? Equivalência de capital. Letra B seria a resposta. Entenderam? Gostaram? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Então curtam essa nossa aula se vocês gostaram e não deixe de se inscrever no nosso canal de modo que nós possamos atender maiores estudantes. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.